Então vamos à resolução da primeira questão, que envolve a cinemática escalar. É dada a equação horária dos espaços de um automóvel, não é válida do instante t igual a 0, instante t igual a 10. S igual a 2t ao quadrado menos 8 no sistema internacional. Ela não é válida para t menor que 0. Deseja-se determinar a velocidade escalar do automóvel quando ele passa pela origem dos espaços, isto em km por hora. Muito bem, inicialmente vamos encontrar a equação da velocidade. Como podemos fazer isso? O processo mais simples é a regra da derivada, que já fora ensinada nas minhas aulas no site www.video-aula.pro.br. Você lembra? Então, olha, S igual a 2t ao quadrado menos 8. Se derivarmos esta função, encontramos a equação da velocidade. Veja, derivada do termo 2t ao quadrado será 2 vezes 2 vezes t elevado a 2 menos 1. Derivada do termo independente menos 8 será 0 vezes menos 8 vezes t elevado a 0 menos 1, dando 0. Portanto, se derivarmos a função, vamos encontrar v igual a 4t. Lógico, há outra maneira de se fazer isso, já que a equação horária dos espaços fornecida no texto é de segundo grau, temos absoluta certeza que trata-se de um movimento uniformemente variado. E por comparação com as equações do movimento uniformemente variado que sabemos de cor, por exemplo, S igual a 0 mais E0, t mais meio dinamo até o quadrado, chegamos também à equação da velocidade, v igual a 4t. Bem, já temos a equação da velocidade. Agora vamos calcular o instante em que a posição da partícula é zero. Esse instante é calculado através da função horária dos espaços. Impomos a S o valor zero, então 0 igual a 2t ao quadrado menos 8. Logo, 2t ao quadrado igual a 8, t ao quadrado igual a 4, t igual a raiz quadrada de 4 será 2 segundos. Agora vamos calcular a velocidade. V igual a 4t. V igual a 4 vezes 2. Então, obtemos 8 metros por segundo. Não esqueça que a equação está no sistema internacional. Como queremos em km por hora, multiplicamos por 3,6. 8 vezes 3,6 equivale a 28,8 km por hora. Portanto, a alternativa correta A. Vamos à próxima questão. Nessa questão, temos uma bicicleta com duas catracas, uma de raio maior, de 6 cm, e outra de raio menor, 4,5 cm. Um ciclista move-se com velocidade escalar constante de 12 km por hora usando a catraca de 6 cm, portanto a catraca maior. Com o objetivo de aumentar a velocidade, o ciclista muda o processo de transmissão de movimento, a partir da coroa, para a catraca de 4,5 cm. Mas mantém velocidade angular constante dos pedais, ou seja, a velocidade angular com que ele pedalava usando a catraca de 6 centímetros é a mesma que ele vai usar com a catraca de 4,5 centímetros, ou seja, ele vai pedalar com a mesma frequência em ambas as catracas. Muito bem. A pergunta é, qual será a nova velocidade da bicicleta? Pois é, esse tipo de questão muito comum em vestibulares, é uma questão em que você precisa fazer rapidamente. E é fácil fazer rapidamente a questão. Basta lembrar o seguinte. Veja. Primeiro, observe que a frequência da coroa vezes o raio da coroa é igual à frequência da catraca vezes o raio da catraca. Isso ocorre porque a velocidade linear na periferia da coroa e da catraca são iguais, já que a coroa está em contato com a corrente e a catraca também está em contato com a corrente e a corrente não desliza em relação a nenhuma delas. Então, F vezes R da catraca é igual a F vezes R da coroa.
Como a pessoa pedala com velocidade angular constante, a frequência com que ela pedala é constante. E o raio, obviamente, da coroa não se alterará. Então, o produto da frequência pelo raio da catraca é constante, o que significa que frequência e raio nessas condições são inversamente proporcionais. Então, a frequência vezes o raio final, ou seja, quando eu passo para a catraca de 4,5 centímetros, é igual à frequência vezes o raio inicial, quando antes usava a catraca de raio 6 centímetros. Então, substituindo os valores, f final vezes 4,5, f inicial vezes 6, nós vamos encontrar que a frequência final é 4/3 vezes a frequência inicial. Portanto, aumentou a frequência com que a catraca gira. Acontece que a velocidade de translação da bicicleta é igual à velocidade de rotação do seu pneu traseiro. Isso se o pneu não deslizar em relação à terra, obviamente. A velocidade da bicicleta é dada por 2π vezes o raio da roda vezes a frequência da roda, que é igual à frequência da catraca. Ora, então a velocidade é diretamente proporcional à frequência da catraca. Então vamos lá. A velocidade final vai ser 4/3 maior que a velocidade inicial, porque a frequência final é 4/3 da frequência inicial. Logo, a velocidade final também é 4/3 da velocidade inicial. Então, a velocidade final será 4/3 de 12 km por hora. 12 por 3, 4. 4 vezes 4, 16 km por hora. E isso nos remete à alternativa correta, que é a alternativa A. Uma bela questão e muito simples de ser resolvida. Vamos à próxima. Então, temos uma questão de balística. Um projétil é lançado com uma velocidade em módulo igual a 10 metros por segundo. Esse projétil é lançado formando um ângulo de 45 graus com a horizontal. A 5 metros do local do projétil é colocada uma tábua em que se vê 4 furos, A, B, C, D. Quer-se saber por qual destes furos o projétil passará após ser disparado. Bem, a primeira coisa importante é calcular a velocidade horizontal e vertical iniciais no lançamento do projétil. Isso é fácil. Lembre-se que as componentes horizontal e vertical formam um triângulo retângulo cuja hipotenusa é o vetor velocidade inicial. Então, a componente horizontal será V0 vezes cosseno de 45. E a componente vertical, V0 vezes seno de 45. Obviamente, percebemos que, como o triângulo retângulo formado pelas componentes e pelo vetor velocidade é isósceles, Vx e V0y serão iguais. Mas vamos lá. Então, ficaremos assim. 10, que é o valor de V0, vezes cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2, redunda em 5 raiz de 2 metros por segundo. V0y, 10 vezes 145, que também é raiz de 2 sobre 2, redunda em 5 raiz de 2 metros por segundo. Agora, montemos a equação horária dos espaços no eixo x. X igual a x0 mais vx vezes o tempo. O projétil estará passando por um dos buracos quando x, sua coordenada x, for igual a 5. Então, 5 é igual a 5 vezes raiz de 2 vezes o instante em que ele ocupa tal posição. Então, o instante que ele ocupará a posição x igual a 5 é 1 sobre raiz de 2 segundos. Agora, vamos montar a equação horária no eixo y. Y igual a y0 mais v0yt mais meio de gama até o quadrado. Aí, um certo cuidado. Trata-se de um movimento uniformemente variado e é necessário se levar em conta o sinal da aceleração escalar. Porque a aceleração escalar, nesse caso, em módulo, é a gravidade. Mas na equação horária eu não posso usar em módulo. Então, o que fazemos? Foi orientado o eixo y para cima. Como sabemos que a gravidade é sempre para baixo, dizemos então que, nesse caso, gama igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a equação horária dos espaços ficará assim. Y igual a y0 igual a 0.
mais V0y vezes t, 5 raiz de 2 vezes t, mais meio de gama t ao quadrado, meio de menos 10t ao quadrado. A equação ficará y igual a 5 raiz de 2 vezes t menos 5t ao quadrado. Substituindo nesse instante presente na equação y, o instante calculado anteriormente, t igual a 1 sobre raiz de 2 segundos, vamos encontrar, então, y igual a 5 menos 2,5. 5 menos 2,5 igual a 2,5 metros. Ou seja, no instante t igual a 1 sobre raiz de 2 segundos, o projeto estará passando pela abscissa 5 metros e pela ordenada y igual a 2,5 metros, que é exatamente o buraco B. O que nos leva, portanto, à alternativa correta B. Vamos então à próxima questão. Sobre as forças que atuam sobre um avião, pode-se afirmar que, bem, enquanto o avião está levantando voo em voo ou se preparando para aterrissar, ainda não em contato com o chão, nós temos as seguintes forças atuantes sobre ele. A força gravitacional, a força peso, que é sempre vertical e dirigida para baixo. O planeta puxa o avião puxa o centro do planeta, ação e reação. O motor, por sua vez, empurra os gases para trás, na sua turbina. E os gases empurram o avião para frente. Chamei essa força de F motor. Há também a interação entre o avião e o ar, que chamei de força ar, FA. A força aplicada pelo ar pode ser decomposta na direção do movimento do avião e na direção ortogonal às suas asas, na direção perpendicular às suas asas. A componente que tem a mesma direção do movimento do avião, chamei de força de resistência do ar. E a componente que é perpendicular às asas, chamei de componente normal de contato ou força de sustentação. Muito bem. Com base no conhecimento dessas três forças que atuam sobre o avião, podemos agora sim responder com verdadeiras ou falsas afirmações dadas. Então, primeira afirmação. A primeira afirmação diz que se a resultante das forças sobre o avião a jato, lotado de passageiros e bagagens de tripulação, voando em velocidade cruzeiro constante, portanto, módulo de velocidade constante, e em trajetória horizontal e retilínea, é nula. Perfeito. De acordo com a primeira lei de Newton, sabemos que, se a resultante das forças sobre um corpo for igual a zero, não há motivo para o corpo acelerar, frear e ou descrever curvas. Portanto, o avião estará em movimento retilíneo uniforme. A afirmativa é, portanto, verdadeira. Afirmação 2. Imediatamente após a decolagem, enquanto sobe, a força resultante sobre o avião é vertical e dirigida para cima. Não. A força resultante não necessariamente é vertical e dirigida para cima. A força resultante pode ter qualquer direção no momento da decolagem voltada para cima, o que não significa que necessariamente é vertical. Então, afirmativa falsa. A afirmação 3. Após pousar na pista, para garantir a eficiência durante a frenagem, a força resultante sobre o avião é necessariamente mais intensa que o seu peso. Não. A intensidade da força resultante não necessariamente é igual ao peso do avião. A força resultante que age sobre o avião provoca uma desaceleração no avião, ok? Em termos de alteração do valor da velocidade, em geral, menor do que a desaceleração provocada pela aceleração gravitacional. Então, não necessariamente a aceleração do avião é igual
a desaceleração provocada pela força-peso quando lançamos um corpo verticalmente para cima. Portanto, afirmativa falsa. Então, a alternativa correta é aquela que diz que apenas a primeira está correta, alternativa certa, A. Temos então uma questão de estática do corpo extenso. Um bastão homogêneo com secção circular está em equilíbrio apoiado em uma parede vertical sem atrito. Atenção, sem atrito. E no solo horizontal, como ilustra a figura. Sejam F1 e F2, respectivamente, as forças resultantes que a parede e o solo aplicam sobre o bastão. A direção da força F1 aplicada pela parede é a mesma de que reta. E a direção da força F2 aplicada pelo solo é a mesma de que reta. Assinale a opção que traduz de maneira correta de preencher as lacunas 1 e 2. Muito bom. Então, observe o seguinte. Primeiro passo. Vamos posicionar a ação da força-peso exatamente no centro geométrico da barra, que é o ponto G. Então, temos a ação da força-peso. Planeta puxa barra, barra puxa o centro planeta. Como não há atrito entre a barra e o ponto A da parede, a força de contato naquele ponto é plenamente normal a ela. Portanto, parede comprime a barra, barra comprime a parede. Então, a força F1 tem necessariamente a direção do segmento de reta AB, já que é perpendicular à parede. Lembre-se que a força-peso tem a direção vertical, portanto, a direção do segmento de reta GBF. Agora, e a força aplicada pelo solo no ponto D da barra? Muito bem. Basta lembrar o seguinte. Atuam três forças sobre a barra. Ora, se ela está em equilíbrio, além da resultante das forças sobre ela ser igual a zero, é necessário que a soma dos momentos em relação a um ponto qualquer seja nula. Observe que a força peso e a força F1 estão na direção do segmento de reta que intercepta o ponto B. Então, o momento dessas duas forças já é zero em relação ao ponto B, já que forças que têm a direção do eixo têm momento necessariamente igual a zero. Logo, a força F2 também necessariamente tem que ter a direção do segmento de reta que intercepta o ponto B. Daí, o momento desta força também será nulo em relação ao ponto B. Portanto, a força F2 tem a direção do segmento de reta DB. Então, ficamos com a alternativa E. F1 na direção do segmento de reta B e F2 na direção do segmento de reta DB. Então, vamos à próxima questão. Novamente, temos uma questão de estática. Temos uma barra homogênea de massa 10m que se encontra em equilíbrio apoiada em um suporte sustentando três blocos, dois dos quais têm massa 4m e 8m. Como ilustrado na figura, não é? Sabendo que são iguais as divisões na barra, pode-se afirmar que a massa desconhecida ao lado esquerdo vale quanto? Muito bem. Inicialmente, vamos lembrar que, estando a barra em equilíbrio, e sendo ela um corpo extenso, além da resultante das forças sobre ela ser zero, há a necessidade também de que a soma dos momentos das forças em relação a um ponto qualquer, a soma dos momentos escalares, deve ser nula. Muito bem, vamos posicionar então as forças que atuam no sistema. Temos o peso da própria barra, 10 mg, que deve ser colocado no centro de massa da barra. Ou seja, como a barra tem 4 divisões iguais à esquerda e 4 divisões iguais à direita, ok? Então, colocamos a ação da força-peso exatamente a 4 divisões, ou da esquerda ou da direita. Ou seja,
A barra tem 8 divisões, então a força-peso que atua sobre ela, já que é homogênea, deve estar localizada no centro geométrico dela, no ponto médio entre as extremidades. Também atua sobre a barra, em intensidade, forças iguais ao peso dos corpos a elas pendurado, já que ela está em equilíbrio. Então, nós temos do lado esquerdo x vezes g, onde x é a massa a ser calculada. Depois, mais próximo do apoio, 4mg, onde 4mg em intensidade é igual ao peso do corpo de massa 4m, e o corpo exerce essa força sobre a barra, já que está em equilíbrio. E, finalmente, a força aplicada pelo corpo que está ao lado direito do apoio, em intensidade igual ao seu peso, 8mg. A barra, então, comprime o apoio empurra a barra com uma força F. Muito bem. Se tomarmos como eixo o ponto em que a barra se apoia, os momentos das forças F e 10mg serão nulos. Portanto, nos importa o momento das forças que não estão no eixo adotado. Então, veja que a força x vezes g e a força 4mg tentam girar a barra no sentido anti-horário, enquanto a força 8mg tenta girar no sentido horário. Desta forma, a soma dos momentos escalares que tenta girar a barra no sentido anti-horário deve ser igual à soma dos momentos que tenta girar a barra no sentido horário. Então, teremos momento da força xg, o valor da força xg, vezes o braço da alavanca dessa força. O braço da alavanca é determinado pelo comprimento do segmento de reta que passa pelo eixo e é perpendicular à ação da força. Nesse caso, corresponde a 4 unidades de comprimento da barra. Já o momento da força 4mg será o valor dela, 4mg, vezes o comprimento do braço da alavanca. Nesse caso, uma unidade de comprimento, um quadradinho, que é visto na barra. Já o momento da força 8mg será 8mg vezes o braço da alavanca, que corresponde a 2 segmentos de quadradinho, 2 quadradinhos. Então, teremos que xg vezes 4 mais 4mg vezes 1 é igual a 8mg vezes 2. Dividindo todos os termos por g, teremos 4 vezes x mais 4m igual a 16m. Logo, 4x igual a 12m. Logo, x igual a 3m. Então, a massa para se equilibrar esse sistema deve ser de 3m, o que se diz na alternativa C. Vamos, então, à próxima questão. Nessa questão, temos uma aplicação da força magnética de Lorentz. Temos uma carga positiva colocada na origem de um sistema triorgonal, XYZ. Sabe-se que a direção e o sentido do campo magnético coincidem com a direção e sentido do eixo Z. E o vetor velocidade coincide com a direção e sentido do eixo X. Quer-se determinar qual é a direção e sentido da força magnética que atua sobre a partícula. Muito bem. A primeira coisa importante é posicionar os vetores que foram fornecidos no texto. Então, o vetor B tem a direção e sentido do eixo Z. O vetor V, a direção e sentido do eixo X. Segundo passo, lembre-se que a força magnética, se diferente de zero, é perpendicular aos vetores B e V. Portanto, a direção da força magnética só pode ser a direção do eixo Y, que é perpendicular aos eixos X e Z, que contêm os vetores velocidade e campo magnético. Bom, professor, mas qual seria o sentido? Bem, o sentido pode ser estabelecido pela chamada regra da mão esquerda, já que se trata de uma carga positiva. Fui bem no vestibular. F, B, V. Então, nós temos B
ok? Voltado para cima na tua figura, ok? V voltado para o seu lado direito, ok? E F na direção do eixo Y, que estará voltado no sentido do eixo Y. Portanto, a força magnética estabelecida pela regra da mão esquerda nos indica que a força magnética está na direção do eixo Y, isso nós já sabíamos, e no sentido do eixo Y, o que nos remete à alternativa B. E vamos para a próxima questão. Então, temos uma questão de magnetismo que envolve uma certa lógica. Temos 3 barras A, B, C, D e E, F, cujas extremidades levam exatamente o nome dessas letras. Realiza-se uma série de experiências. Por exemplo, primeira experiência. A extremidade C da barra CD atrai as extremidades A e B. Bem, podemos apenas concluir que ou AB está imantada e CD não está imantada, ou CD está imantada e AB não está imantada. Lembre-se que se C atrai A atrai C. Se C atrai B, B atrai C. Então, CD pode ser um pedaço de ferro que vai ser atraído tanto pelo polo norte como pelo polo sul de AB. Da mesma forma, AB pode ser um pedaço de ferro não imantado, que pode ser tanto atraído pelo polo norte de CD ou pelo polo sul de CD. Mas uma delas não deve estar imantada, com certeza. Agora veja, a extremidade D atrai as extremidades A e B. Novamente, nada podemos concluir. Agora, a terceira informação é muito importante. A extremidade C atrai a extremidade E e repele F. Então, necessariamente, se C atrai E e repele F, necessariamente CD e EF são ímãs. Necessariamente. Então, C deve ter polo de mesmo nome que F, pois repele F. E C deve ter polo oposto a E, pois atrai E. Então, CD e EF são imantados. AB, então, não pode estar imantado. Vamos ver, então, as afirmativas. A afirmativa A. Afirmativa 1, aliás. A barra B não está imantada. De fato, ela não está imantada. Verdadeiro. A barra CD não está imantada. Falso. Nós concluímos que ela está imantada pela análise da terceira afirmação. 3. A extremidade E atrai as extremidades A e B. De fato, AB é não imantado e é atraído por qualquer um dos ímãs, CD ou EF. 4. A extremidade D atrai a extremidade F e repele E. De fato, não é? Como C repele F, D, que deve ser o outro polo do ímã, atrai F. Como C atrai E, então necessariamente D repele F. O que nos leva, portanto, à alternativa correta B. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Vamos à próxima questão, então. Então vamos à última questão desse simulado. Esta questão eu tenho certeza que você acertou. Trata-se de uma questão que nos leva a Michael Faraday, não é? As famosas experiências que Michael Faraday realizou, uma delas é esta, não é? Para definir o que nós chamamos de campo magnético. Então são duas barras metálicas muito longas que são colocadas debaixo de um pedaço de papel e joga-se limalha de ferro sobre o papel.
Ora, o ímã é ferromagnético, ou seja, ele interage com esses pequenos pedaços de metal, ali, malha de ferro. Se os polos norte tocam o papel e estão separados por uma certa distância, o polo norte e o polo sul, a que melhor descreve a situação das linhas de campo magnético que se forma devido à disposição da malha de ferro é. Muito bem, lembre-se. Por convenção, o campo magnético flui do polo norte para o polo sul. Então, no plano do papel, como nós temos um ímã com o polo norte voltado para o plano e um ímã com o polo sul, as linhas de campo no plano seguem esta definição, de norte para sul. Ao jogarmos a malha de ferro se orienta na direção desse campo magnético que está se formando no plano do papel. O que nos remete imediatamente à alternativa A. Então, uma bela questão. Uma questão simples e imediata. Bem, eu espero que você tenha ido bem nesse simulado. Aliás, esse simulado é um simulado bem simples. Dos outros que estão lá para serem feitos ainda, é o mais simples de todos, de um nível bem básico, mas que te dá uma ideia de como você está estudando. Por isso que veja bem, o que importa é que você estude, que você dedique-se, em geral, assistindo aulas e estudando de 6 a 8 horas por dia, para que você possa ter acesso a uma universidade pública. Então, com o passar do tempo, colocarei outros simulados e você pode estudar também pelas videoaulas. E é isso. Eu espero que tenha sido de grande valia essa resolução e te aguardo na próxima. Até lá!